Olá, o programa Viva Melhor está começando e eu te convido a ficar aqui comigo e junto termos momentos de muito aprendizado e leveza. Hoje o assunto é autoestima e redes sociais. Estudo aponta que reduzir o tempo online melhora a nossa saúde mental. É isso mesmo, inclusive nossa autoestima. A psicóloga Jéssica Lippe já está aqui no estúdio e vai conversar com a gente sobre o assunto. Viva Melhor está no ar. O Viva Melhor de hoje é sobre autoestima, principalmente autoestima dentro das redes sociais. Para conversar com a gente, aqui ao meu lado, Jéssica Lippe. Oi, Vanessa, muito prazer. Obrigada pelo convite aqui no programa. Psicóloga, experiente aí tanto com crianças, adolescentes, adultos e vem com esse tema super importante, né, Jéssica? Autoestima. Um assunto super importante. Quando a gente liga com rede social, acho que o negócio fica ainda mais profundo, né? Exatamente. É o que eu sempre digo, a autoestima está muito ligada também ao que a gente consome, né? Então, hoje, com a era das redes sociais, com as comparações, a gente, né, tem ali o conteúdo rápido, então você acaba se comparando com a vida de quem está ali. E eu sempre digo, é um recorte da vida. Não é toda a vida dessa pessoa. Ela coloca os melhores momentos, os melhores ângulos, filtros, né, que existem hoje. Então, com isso, acaba crescendo a comparação, porque eu me espelho na vida de uma outra pessoa e começo a cobrar que a minha vida não é igual. E isso gera inúmeros conflitos dentro daquela pessoa, né? De que eu não tenho aquela vida, de que eu não alcancei aquilo, e acaba gerando muitos problemas emocionais, inclusive até de adolescentes também, né, que consomem isso. Caramba! Ou seja, o tempo que você vai passar online também, a quantidade também vai, às vezes, piorar essa situação, né? Tanto que eu falei aí no começo do programa, já existem estudos que apontam a importância de, às vezes, você sair desse mundo virtual, né? E voltar para o seu real, porque é ali que você tem que, né, realmente viver, né? E a saúde mental acaba até melhorando com isso. Com certeza. Inclusive, tem até alguns pacientes meus que eu até aconselho, né? Faça um tempo das redes sociais, diminui as telas, porque às vezes você acaba vivendo para alimentar aquela rede social, para postar coisas muitas vezes que você nem está fazendo, mas que você precisa de uma aprovação de alguém e a sua vida acaba ficando em off, você acaba não produzindo quanto você gostaria, porque você está se espelhando no que você está consumindo. E com isso, às vezes você acaba perdendo muito tempo preso naquilo, né? Aí você entra num ciclo que gera ansiedade, gera depressão, gera frustração e muita cobrança. Porque nunca que a gente se espelha, que a gente vai se espelhar na vida de uma pessoa, vai ser igual a nossa. A gente tem nossas particularidades, né? Até de comportamento, de personalidade, enfim. E quando a gente fala daí de crianças e adolescentes, acho que isso piora um pouco, né? Porque eles estão ali na informação, né? Tem muita coisa para ser formada, tanto na parte da personalidade, né? Por exemplo, a adolescência é uma fase de transição. Então, mais uma vez, a gente já falou várias vezes aqui nesse programa sobre telas. Mais uma vez, a importância dos pais monitorarem e, muitas vezes, cortarem ali o tempo de tela, né? Com certeza. E avaliar o que essas crianças, esses adolescentes estão consumindo nas redes sociais. Porque eu sempre falo, o tanto de crianças e adolescentes estão chegando em consultório com distorção de imagem é algo gritante que vem aumentando muito. Por conta de TikTok, por conta do Instagram, por conta das redes sociais. Porque ver determinado personagem, determinado famoso, acaba se espelhando. Só que, às vezes, não cai em si de que nem idade para estar fazendo aquilo. Enfim, se tem, Ela né? tem. Entra em padrões de beleza. O que seria essa distorção de imagem? Explica pra gente. Uma pessoa que chega e você fala, tem distorção de imagem? Distorção de imagem, exatamente. Acaba não se reconhecendo no que está vendo, né? Então, às vezes, crianças com corpos de criança se espelhando no corpo de alguém que já é jovem, que já é adulto. Ai, porque eu não tenho a barriga da influencer determinada, porque eu não tenho essa roupa, porque eu não tenho essa desenvoltura. Mas muitas vezes você não tá nem na faixa etária disso, né? Então, muito a família, igual você pontuou, avaliar o que essas crianças consomem, porque causa muito prejuízo, até em transtornos alimentares futuros, né? Quando a gente traz o assunto sobre aparência. É muito perigoso, é algo que a gente tem que ficar muito atento. A internet, ela é boa,
ela agrega, né? Mas também é muito importante porque quando em excesso, tudo que é em excesso acaba sendo prejudicial. E você falou do seu consultório, então você vem atendendo crianças, adolescentes, com essas questões que você vê que vêm das redes sociais. Sim, até mesmo adultos. Adultos, né? também. Cobranças, falta de motivação, questões físicas, né? Tá se olhando, não tá se encontrando. Às vezes a gente para e pensa assim, mas por quê? Né? Por que isso vem aumentando tanto de um tempo para cá? É a influência das redes sociais, né? Onde a gente tem um conteúdo muito rápido de famosos, influenciadores, ou até pessoas do nosso cotidiano mesmo, né? Que a gente acaba se comparando, amigos, familiares. Só que a gente esquece, né? Que nem sempre o que está na rede social é a vida toda daquela pessoa. Perfeito. E qual seria a recomendação? Uma a gente já está falando, que talvez reduzir o tempo de tela dentro dessas redes, né? Você vai estar fazendo todo o tratamento ali dentro. Tem algumas outras dicas que normalmente você acaba dando para os seus pacientes? Como você disse, reduzir o tempo de tela. Quando você percebe que está de uma forma exagerada, já buscar ajuda, né? Quando você não está mais conseguindo controlar essa situação. Trabalhar no seu desenvolvimento também, nas suas particularidades, nas suas habilidades. Porque às vezes eu vejo alguém fazendo determinada coisa, só que também não é a minha habilidade. Então, assim, perceber, ter esse processo interno de o que é a sua habilidade, o que te compete, o que está de acordo com o seu perfil de comportamento, da sua rotina. Às vezes eu olho uma pessoa lá acordando 5 horas da manhã para caminhar, mas está dentro da sua realidade? Perfeito. Né? Então isso que é importante você entender e adequar. Porque eu querer evoluir, eu querer melhorar, é bacana. Só que você precisa adequar tudo isso dentro da sua rotina e das suas habilidades. Então se desenvolver e tirar um tempo também, né, para você conseguir ficar longe disso e viver também a sua vida. Porque quanto mais você desfoca de alimentar pensamentos sobre a vida do outro, sobre comparações, mais tempo você tem para focar na sua vida e no que você precisa fazer por você. Eu acho que isso é o principal. Que legal, perfeito. E eu acho interessante o que você falou sobre destacar as suas habilidades. Eu acho que desde pequeno eu falo isso muito para os meus filhos. Vai ser difícil você ser bom em tudo, né? Às vezes você não vai ser bom em matemática, não vai ser bom em português, né? Só que às vezes eu não sei por que a nossa mente acaba indo nas nossas dificuldades, né? O que a gente não é bom. Tem aquela frase, né? A gente busca aquilo que nos falta. Então, às vezes, aquilo que eu acho que não está tão bem desenvolvido assim é o que eu me comparo, porque é o meu ponto de fraqueza, né? E é isso, a gente esquece de ver também que às vezes a gente tem mais habilidades, né? Nós temos mais habilidades em relação a alguma coisa, às vezes que outras pessoas, só que por que eu estou olhando para aquilo que é mais fraco em mim? Não significa que você não pode desenvolver, você pode, mas vale a pena ressaltar aquilo que você já tem também, que é algo que te destaca. Caramba! Eu sempre acabo perguntando das crianças e dos adolescentes também. O número de crianças e adolescentes com autoestima baixa, a gente já falou também aqui, casos de depressão vem crescendo, né, também. Chega bastante para o seu consultório? Bastante. Eu falo uma coisa leva a outra, né? Você está com baixa autoestima, você já começa a ficar frustrado, traz quadro de tristeza, até mesmo evoluindo para uma depressão, né? Porque você começa a achar que você é inferior, que você é inadequado, que você não cabe ali onde você está se propondo ficar. E isso gera, sim, quadro de tristeza, de depressão, de isolamento, porque, né, eu não estou me sentindo bem com a minha aparência, então eu acabo me isolando, ou então eu me frustrei por alguma coisa que não aconteceu na minha vida, então eu já perco a minha motivação de tentar e de evoluir. Aí, quando eu fico ali, quanto mais eu me isolo, mais preso às telas eu fico, isso tende a aumentar, né? Porque mais ainda você vai se sentindo um fracasso. Então, tem que ter cuidado, né? Eu sempre falo, você começou a perceber que você está tendo quadros muito comparativos, você está ficando mais triste. Crianças, adolescentes também, a família, observar isso, está se isolando um pouquinho mais, está fora do que é normal, ficar atento e começar a buscar ajuda o quanto antes, para isso não evoluir. Perfeito. Falando especificamente da autoestima, né, da baixa autoestima, se você percebe isso, eu percebo isso em um filho meu, até no marido ou na esposa, como que a gente pode ajudar essa pessoa, talvez? Claro, a gente primeiro, né, procurar um profissional, né, habilitado, uma psicóloga, mas dentro de casa, no nosso dia a dia, porque às vezes é até chato, ou às vezes você age de uma forma que está piorando ali a situação. Isso. Principalmente, acho que os pais, né? Acho que acolher, né? Acolher aquela dor, toda dor é importante. Então, acolher aquilo que seu filho, seu marido, alguém que você conhece está passando. Ajudar essa pessoa a se desenvolver, né? Ser um motivador também dessa pessoa, destacar ali,
O que eu posso te ajudar? O que dá pra gente fazer junto? O que eu posso te auxiliar? Então, incentivar que essa pessoa também busque e potencialize as coisas que ela já tem, né? Falar um pouquinho para ela também sobre as telas, né? Trazer algumas informações, o quanto que é prejudicial. Avaliar quando é filho, quando é adolescente, quando é criança, que tipo de conteúdo que meu filho está consumindo, né? Talvez consumir outro tipo de conteúdo com seus filhos, trazer mais essas discussões que são saudáveis para dentro de casa também, né? Quando você traz também o que é prejudicial, o que a internet traz, ou o que o dia a dia traz, é importante que a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, ele tem consciência. Então fica mais fácil dele perceber quando ele está entrando nisso, né? Acho que a conscientização também é muito importante. Mais uma vez, a gente falando aqui é o diálogo, né? Que sempre eu acho que vai melhorar os relacionamentos, né? Seja entre pais e filhos, né? Marido e mulher. É a base, o diálogo é a base. Perfeito, perfeito. A gente está conversando com Jéssica Lippe, que é psicóloga, e hoje o assunto autoestima e redes sociais. A gente já li sobre isso, queria que você me confirmasse personalidades que tendem para ter uma baixa autoestima, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que tudo cai na vitimização, que acaba caindo nessa baixa autoestima, né? Isso é verídico? Como trabalhar isso? Sim, pessoas que são mais introspectivas, né, tendem a ter esse perfil. Pessoas que muitas vezes estão em quadro de dependência emocional, então também, né, acaba puxando um pouco mais esse quadro de depressão. Também pessoas que estão em momentos mais frágeis das suas vidas. Pessoas que passaram por uma situação de frustração muito grande, né, ou de sonhos rompidos, de metas que não aconteceram, tendem também a se comparar um pouco mais. Então, acho que qualquer pessoa que esteja passando por um momento de mais fragilidade, que pessoas que acabam trazendo dentro do seu perfil um quadro de se comparar mais, né? Pessoas voltadas muito ao externo e à validação e aprovação das pessoas, tendem a ser pessoas que apresentam isso bem mais evidente. Embora ninguém está imune, né? Caramba, gente. Então, o assunto hoje é autoestima e redes sociais, principalmente. A psicóloga Jéssica Lippe está aqui comigo. Fica aí que a gente volta com esse assunto daqui a pouquinho. Viva Melhor está de volta. Hoje o assunto é autoestima e redes sociais. Comigo aqui a psicóloga Jéssica Lippe. Jéssica, então, primeiro ponto que a gente falou muito, né? Rede social nunca em excesso. Porque dependendo também de como tá essa pessoa, vai ter um prejuízo grande, né? Com certeza. Por isso que é importante verificar bem isso e ter a dosagem, né? Do que eu estou consumindo, porque nem tudo a gente precisa cortar, né? Hoje é difícil você falar, vou viver alheio às redes sociais. Mas é importante ter esse cuidado. Mas o equilíbrio, né? Isso. Porque às vezes você está vivendo mais ali dentro das redes sociais, do mundo online, do que no seu próprio dia a dia, né? Exatamente. Ou está vivendo o seu dia a dia meia boca, porque você está sempre ali. É o que a gente está vendo muito, até nas ruas, né? Exatamente. E você acaba até perdendo a troca, né? Às vezes está numa mesma mesa, todo mundo ali no celular, e esquece de viver o agora, o hoje, né? Verdade, verdade. Falando de autoestima até antes das redes sociais, existe vamos falar assim, a gente sempre fala alguns problemas que às vezes a origem está lá na infância. A autoestima também pode ter essa origem lá da infância, das vezes do relacionamento com o pai, com a mãe. Com certeza. Bullying, né? Sofrido nessa fase da vida. Pais muito rígidos, né? Então, que às vezes não validavam essa criança. Pelo contrário, qualquer erro, qualquer coisa, a criança era muito punida. Então, você já cresce, né? Com um senso ali de uma autocobrança muito grande. E isso impacta, com certeza, a nossa autoestima. Então, a família, ela tem muita responsabilidade nesse processo, né, emocional dos filhos. Então, assim, ter responsabilidade na criação e até mesmo na forma que você vai educar. Porque muitas das vezes pode impactar. Crianças, às vezes, que foram, né, sofreram maus tratos, né, teve negligência. Então, tudo isso acaba impactando muito. Às vezes, são mais tímidas, né? São mais introspectivas.
E com isso você cresce com um senso de não merecimento das coisas, até mesmo, como eu falei, com a distorção de imagem, né? Caramba. Então, muitas vezes essas pessoas já vêm com essa autoestima abalada, né? E daí o cuidado também, né? Porque daí nas redes sociais vai piorar, né? Vai impactar. Falando de hábitos, para a gente conseguir elevar a nossa autoestima, quais as dicas que você poderia trazer hoje para a gente? Eu acho que a primeira e principal é cuidar do seu desenvolvimento, olhar para si, né? Então, tudo que você pode fazer, que você percebe que vai te ajudar, que vai te elevar, que vai te auxiliar a elevar suas potencialidades, eu acho que é válido, né? A gente entra também em você ter momentos de relaxamento também, né? Fora ali das redes sociais, que a gente usa a internet como uma forma de relaxar. Mas não é, né? Muitas das vezes acaba não sendo. Então, às vezes, no seu momento de relaxamento, procurar outras coisas, né? Viver ali um pouco fora de toda essa cobrança, fora de toda essa exposição, né? Porque daí você se expõe e você está aberto a tudo. Então, viver também momentos ali de relaxamento, ter rotina de autocuidado, né? Tanto físico quanto mental, quanto rotinas de autocuidado que você tem com você. Se às vezes você se sente bem ali cuidando da sua aparência, invista nisso, né? Mas do seu modo, não comparando com quem faz determinado cabelo, faz determinada maquiagem, ou se porta de determinada forma, de acordo com o que você acha válido, cuidar de você, né? Quando a gente começa a cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, da nossa mente, automaticamente a nossa autoestima ela se eleva. Ou seja, né, a gente acabou de sair de uma Olimpíada também e que eu percebi muito isso. Na verdade, você tem que competir você com você mesmo, né? De como você é e para onde você quer chegar. Mas a competição tem que ser com a gente, interno, né? Igual você falou, para melhorar a nossa parte física. Mas só a gente sabe, né? O que a gente consegue, até onde a gente consegue ir. Os nossos limites, né? E como foi importante esse tema, né, nas Olimpíadas. Demais. Até para incentivar as pessoas a entenderem que eu posso, sim, ser o melhor, mas dentro do que está apto, do que está cabível a mim, né? E daí você até percebe, não sei se você teve essa sensação, né? Os atletas, por exemplo, né? A Rebeca Andrade, que a gente falou muito, eu vi uma fala dela, né? Eu queria só... Ela definiu os limites dela e os pontos dela ali, né? Se eu chegar no final das Olimpíadas, tendo feito tudo o que eu vim aqui para fazer, né? Sem me machucar e feliz, aproveitando o meu momento, aquilo lá para ela já ia ser uma vitória. Já, com certeza. É um aprendizado, né? Ela respeitou os limites dela, né? E cada um tem um, não adianta. O que vale para você não vale para mim, não vale para quem está em casa. É muito particular. E às vezes, quando a nossa saúde mental tá bem, o resto é consequência, né? Com certeza. Ah, que legal, gente. Então, mais uma dica preciosa aqui, que é cuidar de si mesmo, né? Cuidar da gente. Fazer o que você gosta, né? Cuidar, é o que você falou, às vezes se arrumar também é importante para a mulher. A gente sabe o quanto que isso influencia, né? No nosso emocional. Perfeito, gente. Então, aqui falando sobre autoestima dentro e fora das redes sociais também. A gente fala muito da mulher, né, quando fala de autoestima, mas o homem também tem essa parte. E a autoestima não é só a parte física também, né, Jéssica? Não, entra o emocional, né? Entra inseguranças, né, que a gente tem. Não é só, igual você falou, não é só a aparência. É muitas outras coisas. Às vezes, a minha capacidade em determinado trabalho, em determinada função, até com a família, né? Com filhos, em responsabilidade de criar. Então, às vezes, nós temos muitas responsabilidades no nosso dia a dia, né? E isso demanda que a gente se esforce, que a gente olhe para si e que a gente consiga entender que a gente é capaz, né? Só falta, às vezes, a gente olhar para isso e a gente entender como a gente consegue e como a gente é capaz de fazer o que a gente se propõe. Que legal, gente. Olha, dicas preciosas da nossa psicóloga Jéssica Lippe aqui sobre autoestima e como a gente elevar a nossa autoestima, né? E viver aí, ter uma vida mais leve. É o que todo mundo quer. Muito obrigada pela sua participação. Jéssica, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E a gente volta com o Viva Melhor. Fica com a gente todos os dias aqui, de segunda a sexta, 12:30 e 5 da tarde. Beijos.